x² igual a 2 elevado a x. Você consegue encontrar as três soluções dessa equação? Hoje nós vamos falar sobre a função W de Lambert, a chave para resolver equações desse tipo. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e a equação da capa desse vídeo foi lançada antes como um desafio em um dos vídeos curtos aqui do canal. Batendo o olho, dá para ver de cara que x igual a 2 é uma das soluções. Só que a coisa não termina por aí. Isso porque existem ainda outras duas soluções reais. Melhor do que isso, existe um método para resolver equações desse tipo sem precisar chutar. E o segredo está numa certa função que tem gente que até gostaria que fosse juntada à classe das funções elementares, acompanhando ali seno, cosseno, exponencial, logaritmo, enfim. Essa função é a função W de Lambert. Mas vamos começar atacando o problema original. Como que a gente pode chacoalhar essa equação até ela soltar uma resposta? Em outras palavras, como que a gente isola o x? Uma primeira ferramenta que é sempre conveniente usar em situações como essa é o logaritmo. E dentro da matemática, pelo menos a partir ali da matemática do ensino superior, o logaritmo mais usado é o log natural. E até por causa disso, eu faço parte daquela corrente que usa log para representar o logaritmo natural. Vários livros clássicos de matemática fazem a mesma coisa e também o Wolfram Alpha, que, entre outras coisas, é um sistema de computação numérica que vai ter um papel importante nesse vídeo. Mas beleza. A propriedade mais notável do logaritmo é que o log de A elevado a B é igual a B vezes o log de A. O único cuidado que você tem que ter nessa hora é que o A precisa ser positivo. Essa jogada com o log ajuda a clarear as coisas. Vamos supor que a gente está considerando apenas valores positivos de x para a nossa equação. Mais tarde a gente vê o caso do x negativo também. Mas agora vamos fazer de conta que ele é positivo. Então, aplicando o logaritmo nos dois lados da equação, e lembrando que o x é positivo, o resultado fica 2 log de x igual a x log de 2. Se a gente quer ter esperança de resolver isso para x, o negócio é passar tudo que envolve x para um lado e tudo que não envolve para o outro. Filosoficamente é o que acontece quando você divide os dois lados por 2x. Então fica 1 sobre x log de x igual a 1 meio de log de 2. Coisas com x de um lado, coisas sem x do outro. Mas e agora? Agora é aquele momento que, se você se engajar numa busca por uma solução usando os métodos algébricos elementares, não vai chegar a lugar nenhum. Pelo menos não com isso apenas. Isso porque essa equação é transcendente e é simplesmente impossível isolar o x recorrendo a operações algébricas finitas. Apesar disso, a gente pode mexer um pouco mais com essa expressão. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, fica 1 sobre x vezes menos log de x na esquerda. Só que a partir da propriedade básica do logaritmo, que a gente falou no começo do vídeo, esse menos 1 entra no logaritmo como expoente. Então no final fica 1 sobre x vezes log de 1 sobre x igual a menos 1 meio de log de 2. Agora vamos lembrar que o logaritmo natural de x é aquele expoente ao qual o e precisa ser elevado para o resultado da x. Aqui é o número de Euler. Inclusive, teve vídeo recente no canal falando sobre esse número. Mas isso significa dizer, então, justamente que e elevado a log de x é igual ao próprio x. Então a gente pode trocar esse 1 sobre x por e elevado ao log de 1 sobre x e o lado esquerdo fica esse pequeno monstrinho aí. Agora repara numa coisa, para ajudar a clarear o pensamento, se a gente apelidar log de 1 sobre x de u, então o lado esquerdo é simplesmente u vezes e elevado a u. Se a gente tivesse um método para resolver essa equação para u, o problema todo estaria resolvido. Só que entre os chamados métodos elementares, que envolvem operações algébricas mais o uso das funções elementares, como exponencial, logaritmo, funções trigonométricas, etc., não existe um meio para resolver esse negócio para u. E é aqui que entra a função W de Lambert, que não foi pensada pelo Lambert. Isso é muito comum na matemática. Várias vezes um certo objeto recebe o nome de alguém que não foi o responsável pela sua descoberta. E outra coisa também muito comum na matemática é chutar o nome de Euler como tendo sido o primeiro a fazer tal coisa. E de fato, ao que tudo indica, foi Euler quem primeiro lidou com uma equação do tipo u vezes e elevado a u igual a c. Na verdade não era exatamente isso, mas era equivalente a isso. Euler viveu no século XVIII. 100 anos depois, outro matemático, Arthur Cayley, fez um estudo mais detalhado da função x vezes e elevado a x.
A ideia dele era justamente conseguir inverter essa equação. Para um certo valor de y arbitrário, qual o valor x deveria ter para que a função desse exatamente y? A maneira mais simples de começar a clarear esse assunto é olhar para o gráfico dessa função, que nós vamos chamar de f. O objetivo então é, dado um y, encontrar o x correspondente para que f de x seja exatamente y, ou seja, encontrar a inversa da função f, aquela que desfaz o seu efeito. Essa inversa foi chamada por Cayley de w, e assim nasceu a função w de Lambert. Mas a ligação ao nome de Lambert já é coisa do século XX. O que importa é que ela é uma função transcendente. Você não consegue encontrar uma expressão algébrica finita para ela. Mas esse nem é o maior problema. Até porque diversas funções elementares também são transcendentes. Exponencial, seno, cosseno. A gente tem a prática de manipular essas expressões. Elas já são, vamos dizer assim, da família. Mas na hora de calcular de fato essas funções, a não ser em casos muito especiais, você precisa recorrer a uma calculadora. Então, nesse sentido, a mesma coisa acontece com a função w de Lambert. Mas tem um detalhe a mais que fica mais fácil de ver quando a gente traça o gráfico da função w. O gráfico da inversa é o gráfico original da função f refletido em torno da reta y igual a x. Agora, se você lembrar do que significa uma função, ela é uma associação entre dois conjuntos, de maneira que cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. No gráfico, o domínio está contido no eixo horizontal e o contradomínio no eixo vertical. Isso significa que se você pegar um ponto do domínio, deve ter um único ponto no gráfico associado a esse ponto. Ou seja, uma reta vertical só pode interceptar o gráfico uma única vez. Só que isso não acontece com a função w. Primeiro, repara que o domínio dessa função começa em -1 sobre e. E se você olhar para x negativo, vai perceber que ele possui dois pontos associados no gráfico da função w. Portanto, ela não é exatamente uma função. Ela é algo que nós chamamos de uma função multivalorada, porque tem mais de um valor associado a certos pontos. Na verdade, para números negativos são exatamente 2 pontos. Mas se você cortar a função w no ponto mais extremo, ficam 2 ramos que são de fato funções no sentido usual. Retas verticais só interceptam o gráfico no máximo em um ponto. Por isso a gente diz que a função w possui 2 ramos. O ramo 0, conhecido como ramo principal, e que pega todo o domínio, e outro ramo, o ramo -1, que só se aplica a valores negativos de x. Beleza. O mais importante da função w é que ela inverte a função x vezes e elevado a x. E o que é inverter? Significa que w de y é aquele valor de x, tal que x é elevado a x dá exatamente y. Lembrando que para y negativo tem 2x como solução, um de cada ramo da função w. Só que desse jeito, quando você calcula o w de x é elevado a x, o resultado é exatamente o x, porque x é elevado a x é igual a x é elevado a x. Aí quando a gente volta na nossa equação e aplica a função w dos dois lados, a gente chega em w de u é elevado a u, que é u, e na direita fica w de -1/2 de log de 2. Agora lembra que o u foi como a gente chamou o log de 1 sobre x, que pelas propriedades do logaritmo é menos log de x. Então, multiplicando por -1, temos log de x igual a menos w de -meio log de 2. E aí ficou mole, é só elevar a e dos dois lados e concluir que x é igual a e elevado a menos w de -meio log de 2. E eu sei que você não se satisfaz com essa resposta, você quer um número. Agora, repara que log de 2 também não é um número, é uma função calculada no 2. Então você está com preconceito com a função de Lambert. Por que o log pode ficar indicado e a função w não? Mas mesmo assim, se você fizer questão de ver um número, a maneira mais fácil é usar uma calculadora. É claro que numa calculadora comum não aparece a função w, mas recorrendo ao Wolfram Alpha, a gente consegue resolver essa parada. Mas uma pergunta legal de fazer é como que o Wolfram Alpha consegue calcular essa função. E é aí que entra o cálculo. O ramo principal da função Lambert tem uma expressão em séries de potências, o tipo de assunto que você vê no Dominando Cálculo, o curso de cálculo do Tem Ciência. Várias das manipulações algébricas que a gente fez nesse vídeo aqui são recorrentes no cálculo, e muitos estudantes têm dificuldade com isso.
É por isso que no Dominando o Cálculo a gente tem uma parte de pré-cálculo que pega todo aquele conteúdo ali da matemática básica necessário para mandar bem no cálculo. Isso inclui entender esse tipo de manipulação que a gente viu aqui, o conceito de função inversa, ver gráficos. Então, se você quer aprender cálculo comigo com uma abordagem voltada para o entendimento dos porquês, que é para você ter aquele estalo de que realmente entendeu o sentido da coisa e fazer isso sem decoreba, começando ainda da base do ensino médio para ir até os tópicos mais avançados, com centenas de exercícios, todos com resolução passo a passo, suporte para dúvidas, grupo no Telegram, enfim, é só clicar no link da descrição ou do comentário fixado e entrar para o Dominando o Cálculo. Então beleza, a gente estava falando na expansão do ramo principal da função de Lambert. E o outro ramo? Esse é um ramo não analítico, ele não tem uma expansão como série de potências. O que ele tem é uma expansão bem complicada envolvendo um somatório infinito de logaritmos. É bem cascudo mesmo. É por essas e outras que a gente usa o Wolfram Alpha para calcular numericamente a nossa expressão. A gente só tem que tomar o cuidado de pedir para ele calcular os dois ramos da função W, já que o argumento é negativo, então tem duas soluções. O ramo principal dá a solução x igual a 2 e o ramo menos 1 dá a solução x igual a 4. E é bem facinho verificar que essas são de fato soluções. Só que no começo do vídeo eu disse que tinha 3 soluções. E a terceira solução está justamente no caso x menor que 0. Voltando no começo das nossas contas, se x é menor que 0, como só dá para tirar o logaritmo real quando x é positivo, e como x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado, ao usar o log, você vai chegar em 2 log de menos x igual a x log de 2. Depois divide os dois lados por 2x e repara que multiplicando em cima e embaixo por menos 1 e passando o menos 1 de cima para dentro do logaritmo como expoente, o resultado é 1 sobre menos x log de 1 sobre menos x. Só que a gente pode reescrever esse lado como log de 1 sobre menos x vezes e elevado a log de 1 sobre menos x. Aí é só usar de novo a Lambert para obter que log de 1 sobre menos x é igual a w de meio log de 2. A esquerda é a mesma coisa que menos log de menos x, ou seja, log de menos x é menos w de log de 2 sobre 2. Agora é usar a exponencial e depois multiplicar por menos 1 para concluir que x é exatamente igual a menos e elevado a menos w de log de 2 sobre 2. E eu sei que você quer de novo ver um número, só que agora a gente não precisa mais de 2 ramos, porque o argumento é positivo, então só existe o ramo principal. E pedindo mais uma vez ajuda ao Wolfram, o resultado é aproximadamente menos 0,76. Olha só, essa função do Lambert é um dos melhores truques na manga que você pode usar, hein? É tão maneiro que eu vou até deixar para você um dever de casa, olha só. Quantas são e quais são as soluções de x elevado a n igual a n elevado a x, quando n é um número natural qualquer? Muito obrigado aos membros do canal. Conheça o Dominando o Cálculo clicando no link da descrição e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.